E aí, meus amigos, boa tarde para todo mundo, como é que vocês estão? Olha só, eu sou a Priscila Senhorães, cubro o São Paulo Futebol Clube aqui na TNT Esportes e nesse vídeo especial aqui para o YouTube a gente vai analisar juntos, eu vou falar os meus pontos e vocês podem concordar, discordar, debater aqui nos comentários sobre os principais destaques e temas que a gente tem para falar da temporada de 2024 do São Paulo, beleza? A gente vai falar tudo que deu certo, o que deu errado, quem vai sair, quem vai chegar e perspectivas também para 2025. Bora junto! A gente não pode deixar de começar pelo começo, quando o São Paulo vira o ano ainda com o técnico campeão da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior. Então o Tricolor tinha alguns problemas, algumas contratações que precisava fazer, mas estava tranquilo quanto à comissão técnica. Acontece que a seleção brasileira, a CBF, bate na porta do São Paulo e leva Dorival Júnior para a seleção. Isso com certeza foi um dos maiores baques da temporada do São Paulo Futebol Clube, que contava com o Dorival até o final do seu contrato. Então ele aceita o convite, vai para a seleção brasileira e o Tricolor fica sem técnico. Naquele momento, a diretoria São Paulina começa então um estudo, digamos que um vestibular ali, que é um perfil que essa gestão de Júlio Casares tem para descobrir quem era o melhor nome para aquele momento. Uma curiosidade aleatória sobre esse momento é que o técnico Luiz Ubeldia, o técnico que está hoje no comando do São Paulo, foi cogitado naquele momento, mas por conta de motivos pessoais do Ubeldia, enfim, acabou não dando certo e o Tricolor, após procurar nomes, fecha com Thiago Carpini. O Carpini chega no São Paulo, apesar de ser um técnico sem muita rodagem, ele chega com a moral alta. Ele apresenta bons jogos, muito por conta do repertório tático que o Dorival Júnior tinha deixado numa equipe muito entrosada, que perdeu pouquíssimos jogadores de 23 para 24. A gente pode destacar, por exemplo, o Beraldo como a maior venda. De resto, se manteve uma base. E aí o Carpini chega bem, consegue dois feitos importantíssimos que marcaram o torcedor são paulino. Um foi a quebra do tabu na Neoquímica Arena. O São Paulo nunca tinha vencido o Corinthians em sua casa. Bateu na trave em diversos momentos, mas não tinha conseguido vencer. Foi um momento muito especial que a torcida do São Paulo viveu nessa temporada. Além disso, o Thiago Carpini também era quem estava ali no comando técnico quando o São Paulo disputa a Supercopa contra o Palmeiras. Essa Supercopa vem da conquista da Copa do Brasil com o Dorival Júnior. E aí consegue vencer o Palmeiras no Mineirão. Foi um jogo com torcida dividida, enfim, um jogo que rendeu várias memórias legais para o torcedor são paulino. São Paulo, então, tem ali o Carpini campeão da Supercopa e sem tabu na Neoquímica Arena. Mas essa lua de mel com o Thiago Carpini logo acaba, né, gente? Porque o Carpini começa a demonstrar justamente a falta de repertório por ser um técnico muito jovem e acaba decepcionando um pouco nas atuações, não necessariamente nos resultados, mas nas atuações. E aí, após duas derrotas seguidas contra Fortaleza e Flamengo, o Thiago Carpini é desligado do cargo do Tricolor paulista, que teve pouquíssimos jogos, menos de 20 jogos, treinando o São Paulo Futebol Clube. Naquele momento, o Tricolor vive o seu novo Enem interno para encontrar um técnico, dessa vez com certa experiência, para quem sabe durar mais tempo. É então quando o nome de Luiz Ubeldia volta a ser uma opção. Dessa vez o Zubeldia aceita o desafio e chega no São Paulo, gente, voando, literalmente. O Zubeldia, nos seus primeiros jogos, tem 12 jogos, uma sequência de 12 jogos invicto, não perde. Faz ótimas atuações, faz um ótimo trabalho ali no começo. Depois ele sofre algumas derrotas, uma goleada para o Vasco que impactou muito a torcida do São Paulo e após alguns alinhamentos, muito porque ele estava conhecendo o futebol brasileiro, alguns alinhamentos ali com a diretoria do São Paulo, ele consegue voltar a vencer e aí não é mais o Zubeldia invicto, mas também não é mais o Zubeldia que leva a goleada do Vasco. Vira um Zubeldia um pouco mais constante. Ele teve altos e baixos, podemos dizer assim, a gente vai destrinchar esses momentos, mas ele segue no cargo até hoje e é o técnico do São Paulo para o ano de 2025. Com o Zubeldia, então, o São Paulo faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O São Paulo que nos últimos anos sofre bastante em competições por pontos corridos. Esse ano consegue
um G6, fica em 6º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e consegue essa classificação para a Libertadores até que com um pouco de antecedência por conta do título do Botafogo na Libertadores de 2024. Então, no Brasileirão, ele vai muito bem. Quando a gente fala de Copas, ele participou de 2, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Na Copa do Brasil, o Zubeldia é eliminado pelo Atlético Mineiro, um jogo fora de casa, a decisão foi na Arena MRV, e é eliminado com uma atuação bem ruim do São Paulo Futebol Clube de fato em campo. Na Copa Libertadores, o tricolor paulista enfrenta o Botafogo, e é para ele também que o São Paulo cai. O Botafogo no primeiro jogo domina o São Paulo completamente, mas o torcedor fica ali triste porque o Caleri perde um gol cara a cara. No jogo de volta contra o Botafogo também pela Copa Libertadores, acaba que o torcedor vai muito frustrado para casa. Lucas Moura perde um pênalti, Caleri perde um gol novamente cara a cara com o goleiro, e nos pênaltis, após o placar ficar em 1-1, Jonathan Caleri e Nestor são os responsáveis por perderem pênaltis também e eliminar o São Paulo. Tem 2 pontos para a gente falar sobre essas eliminações do São Paulo. O tricolor cai muito de rendimento e sente muito a falta de 2 jogadores. A gente está falando de Pablo Maia e de Alisson, meio-campistas titulares desse elenco do São Paulo e essenciais na conquista da Copa do Brasil de 2023. O Zubeldia perde os 2, precisa mudar o meio-campo, que acaba sendo formado pelo Luiz Gustavo e por Bobadilla, que eram opções e não titulares desse elenco, e o São Paulo sente muito a falta dos 2 atletas. Esse foi um motivo um pouco mais técnico, digamos assim. Mas o São Paulo também foi extremamente impactado por um motivo emocional no meio da sua temporada e, na verdade, a gente pode dizer que no momento mais decisivo da temporada. No jogo contra o Nacional, pela Copa Libertadores, o jogo de volta, quando o São Paulo vence por 2-0, os jogadores do São Paulo tiveram ali uma situação complicada. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, o jogador esquerdo do Nacional acaba tendo um mal súbito em campo, desmaia em campo, enfim, e alguns dias depois ele vem a falecer. Esse episódio mexeu muito com o vestiário do São Paulo. Os jogadores ficaram mal. O jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, é no dia, basicamente, no dia seguinte em que o falecimento de esquerdo é confirmado. Os jogadores saíram do jogo contra o Galo eliminados e foram para o Uruguai, para o enterro, para o velório. Então foi assim um cenário, gente, que o São Paulo viveu emocional, com uma carga emocional muito grande. O próprio Jonathan Caleri sentiu muito e não conseguiu mais apresentar um bom futebol desde então. Internamente, esse falecimento do esquerdo é considerado um momento da temporada pesado que o elenco demorou bastante para conseguir superar. Dentro de todo esse cenário que o São Paulo viveu em 2024, a gente tem 2 jogadores que a gente pode destacar muito. Todo mundo viveu bons, alguns menos bons momentos, mas teve um em específico que eu vou falar que foi muito constante. Estou falando de Alan Franco. Quem é São Paulino sabe que ele foi um personagem incrível na conquista da Supercopa no início deste ano. E eu tô falando de resenha, de bastidor mesmo, de deixar o elenco leve, sabe? E aí, com a saída de Beraldo, ele ganha a vaga ao lado de Arboleda. E, inclusive, ao longo da temporada, essa zaga mudou. Mas se teve uma pessoa que não mudou, foi o Alan Franco, que virou titular absoluto, até acima do Arboleda, que é o jogador com mais tempo de casa. Ele se tornou, a gente pode dizer, o jogador mais constante do São Paulo, que basicamente não comprometeu em nenhum momento e sempre jogou bem em todos os jogos, eu me arrisco a dizer. O outro jogador que a gente pode destacar é Lucas Moura, que apesar de voltar da seleção brasileira, que inclusive a gente pode destacar isso, o Lucas volta a ser convocado pelo seu ex-técnico, o Dorival Júnior, a defender a camisa da seleção brasileira, era um sonho dele e ele volta lá com o São Paulo. Apesar dele voltar um pouquinho abaixo da seleção, o Lucas foi muito importante. Desde quando ele volta em 2023 e ajuda na conquista da Copa do Brasil, foi um jogador essencial e termina essa temporada em altíssimo nível, com ótimos números, com gols, assistências, além de toda a técnica que ele soma ao time do São Paulo, seja no meio, seja lá na frente, porque, apesar da idade, é um jogador muito rápido que dá muito trabalho ao adversário. No São Paulo é o que mais faz isso, inclusive. Lucas Moura e Alan Franco, além de outros destaques também que o São Paulo teve, coletivos e individuais, então deixam aí uma pontinha de expectativa para 2025, gente.
Um ano que vai ser muito desafiador para o São Paulo. E aí a gente entra numa parte um pouco mais política, pensando, né, em perspectivas para a próxima temporada. Em 2025, o São Paulo vai passar a ter um fundo de investimento que vale a partir da virada deste ano, para renegociar suas dívidas e melhorar o caminho financeiro do clube, que está devendo muito dinheiro atualmente. Por conta desse fundo de investimento, esse FDIC, o Tricolor tem um teto de gastos com o futebol em toda a temporada de 350 milhões de reais. Considerado pouco, digamos assim, mas dá para você montar um time competitivo caso você enxugue um pouco a folha salarial. É assim que a diretoria do São Paulo enxerga. A ideia da gestão de Júlio Casares é enxugar cerca de 1,5 milhão por mês. E aí, com esse dinheiro, o São Paulo pretende trazer um lateral esquerdo, que é, sem dúvidas, a posição mais urgente que o São Paulo precisa de um reforço para 2025, um meio-campista com classe, aquele camisa 10 clássico, para melhorar a criatividade do time e servir melhor os centroavantes, os atacantes da equipe são paulina. Além disso, o Tricolor também quer um lateral direito. E aí a gente explica. Na esquerda, o São Paulo, com a saída de Wellington, tem hoje apenas Patrick, que é das categorias de base, como lateral esquerdo de ofício. Na lateral direita, Igor Vinícius acaba sendo a única opção. E aí o Igor Vinícius, com experiência, né, a gente está falando, é o único jogador que permanece como opção ali na lateral direita, o que pode ser prejudicial a longo prazo. A lateral esquerda está aí como ensinamento, como aprendizado para o São Paulo. Por isso o Tricolor quer se adiantar. E o camisa 10 é por falta mesmo de criatividade no elenco do São Paulo. Então o Tricolor tem esse desafio, conseguir seguir esse teto de gastos, enxugar. A gente pode ver jogadores saindo do São Paulo, existem vários com sondagens, Ferrarese, Arboleda, Caleri, Wellington Rato, Eric, enfim. A tendência é que alguns jogadores deixem o São Paulo para abrir espaço para esses atletas, para atletas chegarem nessas posições que o São Paulo está precisando. Dito isso, para 2025, a expectativa do torcedor do São Paulo, apesar de um pouco triste por conta de dívidas, notícias de bastidores que estão saindo nos últimos dias, acho que a expectativa anda num caminho de assim. Se você manter uma base, se você fizer a manutenção do elenco titular, ainda que você venda algumas reservas ali ou cá para fazer um dinheiro, mantendo a base da sua equipe titular e reforçando o time nessas posições carentes, o Tricolor consegue sim ser um time competitivo e quem sabe beliscar alguma competição. O próprio Paulistão no começo do ano, quem sabe para o Rafinha se aposentar, levantando um caneco, ele que foi o capitão nas duas últimas conquistas do São Paulo Futebol Clube, a Copa do Brasil e também a Supercopa. Deixa aí se vocês concordam com o que eu falei. Essa é a minha análise da temporada do São Paulo. O que foi bom, o que foi ruim, o que impactou, o que não impactou e quem se destacou. Comenta aí, deixa o seu like, obviamente, compartilha o link pra galera e se inscreve aqui no canal da TNT.